Olá, e vamos iniciar nossa aula número 1 de colorização digital e vamos utilizar a página Arte Finalizada do mestre Mozart Couto, que nós fizemos na nossa série de vídeos. A metodologia de colorização ela é diferente da arte final. A arte final nós fazemos quadro a quadro. A colorização, a metodologia ela é diferente. Nós temos que pensar na página primeiro como um todo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar uma cor que seja dominante nessa cena. Eu optei por uma cor fria, porque eu quero fazer um deserto, mas um deserto gélido, tá? Apocalíptico. Então ao invés do sol, não. É como se o deserto tivesse tido uma grande explosão e o sol esfriou e transformou todo o universo, todo o planeta, né, numa coisa gélida. Então eu abro uma camada, coloco no modo multiplicação e ponho a cor que vai ser a cor dominante, tá? Em toda a página. A partir disso, eu vou contar uma história. Como eu não tenho uma indicação de cores, eu posso escolher a cor que eu quiser, mas essa escolha ela não pode ser aleatória. A cor ela tem que expressar alguma coisa. Então, aqui nós vamos escolher para os personagens uma cor complementar ao fundo. E por que nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, para o leitor, quando ele enxergar a página, ele identificar rapidamente quem são os personagens. Isso é muito importante. Se você colocar tudo numa mesma cor, você vai estar fazendo como se fosse um quadrinho preto e branco, né? Então fica aquela massa de elementos e o leitor vai ter um pouco mais de dificuldade. Vai depender muito mais do talento do desenhista. E lembrando que o colorista, ele está lá para agregar, né? Então, a minha sugestão é que você agregue dessa forma, colocando uma cor complementar, uma cor que seja oposta ao fundo. Isso vai ajudar a identificar mais rápido. Outra coisa é que quando você coloca um personagem numa cor complementar ao ambiente, você já está dando a entender que esses personagens eles são estrangeiros àquele ambiente, que eles não estão acostumados àquele cenário, e isso causa uma situação, né, de conflito mais dramático. Então vale a pena você pensar nessa interação da cor, ok? E aí, nesse primeiro momento, faça o que nós chamamos de cor flat. A cor flat é o isolamento dos elementos, tá? Então você vai pegar toda vez que aparecer o personagem durante a página, você vai colorir ele todo com essa cor. Porque aí você já tem a separação exata dos elementos. Então você não vai pintar, por exemplo, a roupa do personagem de uma cor e a mão de outra. Você vai isolar esses personagens. Essa é a forma mais rápida de você fazer a colorização e de você pensar nessa colorização. Pode ser, inclusive, separado em camadas essas colorizações. Eu, particularmente, eu faço tudo na mesma camada e faço na camada acima da página em preto. Mas aí é uma escolha pessoal, tá? Você pode fazer várias camadas, você pode tirar o branco da folha e trabalhar só os pretos. Então, existem várias formas de se colorir. Essa é apenas uma delas e é a que eu considero a mais simples para alguém que nunca fez colorização, tá? Naturalmente, se você avançar nessa área, vai ter outras técnicas muito mais refinadas, certo? Então aqui, ó, eu vou separando os personagens e já vou ver onde está no próximo quadro esses personagens e assim sucessivamente. Então veja que o processo de colorização ele vai ser diferente do que eu pensei para a arte final, tá? Então esse é o primeiro momento da gente trabalhar sempre os elementos isolados. Por isso que vira um trabalho grande, né? Então não é difícil de se fazer, mas é trabalhoso, né?
Mas se você for fazendo aos poucos e com a estratégia correta, você consegue realizar um excelente trabalho, seja para o mercado profissional ou, no meu caso, né, que é o mercado autoral, ou ainda você pode trabalhar, né, em parceria com outros artistas e aí realizando o trabalho de pintura, tá? Aqui, nessa série de vídeos, nós vamos chegar a um resultado de colorização que é o das cores chapadas. O que significa isso? Nós não vamos trabalhar com elementos de cinza, nem com luzes ou modelagens. Esse tipo de trabalho nós vamos fazer em uma outra série de vídeos. Mas para essa especificamente, o nosso foco é colorização, que é muito utilizada no mercado brasileiro e no mercado europeu. No mercado americano, existem alguns artistas que gostam desse tipo de trabalho. O principal colorista que trabalha com cores flat, cores chapadas, como exercício final de colorização, é o Dave Stewart, que trabalha com a colorização do personagem Hellboy, de Mike Mignola. Tá? Então nós vamos chegar nesse resultado. Então o que é que nós temos que ter de preocupação? A interação das cores. Isso é muito importante. Então as cores elas têm que dialogar, ter uma harmonia dentro da cena. Isso é muito importante. Outra coisa também que tem que levar em consideração são as cores, elas não podem vazar, elas não podem vazar das linhas. Tá? Então você tem que ter um trabalho de acabamento muito bem feito. Outra coisa também que nós vamos ter que trabalhar é a questão da saturação das cores. É um quadrinho de público adulto, então não adianta fazer cores como se nós estivéssemos fazendo uma história em quadrinhos para o público infantil. Então tem que ser cores mais dessaturadas. Então isso nós vamos fazer ao final, né, buscando trabalhar os ajustes das cores. É natural que na hora que nós estamos fazendo um processo de colorização, que ele seja mais saturado do que o normal. Mas depois nós precisamos fazer esse balanceamento de cores, tá? Então, isso é o que vai ser o grande desafio nesse trabalho. Então, a metodologia é isolar as figuras, é isso que a gente vai fazer nesse primeiro trabalho, e depois, nos detalhes, nós vamos escolhendo cores análogas e cores complementares, sempre observando como é que a gente pode dar destaque nesses personagens sem utilizar sombra nem luz. Nós vamos confiar que a luz e sombra que a arte final já realizou é mais do que o suficiente, tá? Bom, pessoal, nós isolamos, né, esses personagens, agora nós vamos trabalhar com o antagonista. O antagonista, ele é alguém que vive naquele cenário, ele é típico daquele cenário. Então nós vamos escolher uma cor análoga ao cenário. Isso vai ajudar a reforçar a ideia de aliados e inimigos. Então esse personagem a gente optou por um azul meio rocheado, né? Mais escuro do que o cenário. Por quê? Né? Ele está escondido, né? Isso também já reforça o fato dele ser um pouco mais escuro do que o cenário em si, né? E é uma maneira também da gente criar um contraste entre ele e o cenário. Então a gente trabalha essa parte um pouco mais escura, né? Esse personagem, ok? E ele vai ser muito, mas muito complementar aos personagens que estão ali naquele cenário. Isso dá um reforço da gente entender que, ó, são tribos diferentes, são personagens diferentes, aumenta a tensão entre eles, né? E isso ajuda o leitor a entender um pouco mais o cenário que a história está se desenrolando, uma vez que
essa história, né, na verdade, é uma página só, né? Então a gente não tem muito bem a ideia de quem são esses personagens, né? Então isso contribui bastante, tá? Novamente, vamos fazer a mesma técnica de isolamento do personagem, tá bom? Então, onde o personagem aparecer, nós vamos isolar com essa cor, tendo assim cada vez mais uma paleta mais definida. Pessoal, lembrando que essas aulas são insights da aula de Imagem Digital 2, que é ministrada no curso de Comunicação em Mídias Digitais. Essas aulas também fazem parte do nosso projeto de extensão, que leva o apoio do CCHLA, que é o centro que abriga, que acolhe o curso de mídias digitais. Temos o apoio também da Universidade Federal da Paraíba, que é a instituição da qual eu trabalho, ministro aulas, né? E peço que vocês curtam, que vocês compartilhem esse conteúdo. Além de vocês aprenderem colorização digital, vocês vão também conhecer um pouco mais da obra do grande mestre Mozart Couto, né? Além disso, você pode ver uma série de outros vídeos. A gente acabou de fazer uma série de vídeos de arte final, né, desse mesmo trabalho. E aí você pode fazer uma maratona de aprendizado, né? Muitas vezes o desenhista ele foca demais nos fundamentos do desenho. Mas estudar grandes mestres, desenhar por cima do trabalho de grandes mestres, isso ajuda também a você ter uma ideia de técnicas, de elementos que podem ser úteis para o seu repertório. Um exemplo, aí um exemplo pessoal, é o uso de rachuras que estava adormecido no meu trabalho, e graças a esse trabalho de arte final que eu realizei sobre o trabalho do Mozart Couto, eu venho utilizando as rachuras, bem como as construções geométricas na hora de fazer um personagem. Pessoal, aqui é um ponto bem interessante. Assim como o arte finalista, o colorista ele também precisa ser um desenhista, né? Então aqui, como é uma cena aberta, mesmo não tendo os elementos do arte finalista e do desenhista, a gente vai complementar fazendo o corpo do personagem e depois nós vamos pensar como que a gente complementa esse corpo com elementos da colorização, tá? Mas por que isso é importante? Porque se eu fechar ali, junto com os quadros, a colorização, vai ficar um azul vago ali embaixo. Então você tem que tentar fazer uma cor que vai agregar a arte. Então, de repente, uma maneira de você fechar esse trabalho é você fazer uma névoa, né, em torno do personagem. Isso pode ser bem interessante. Ou fazer um degradê. Ou ainda, depois, voltar com a arte final e finalizar esse primeiro passo aqui, para esse primeiro elemento. Com 2 riscos aqui eu consigo fazer os braços e parte do tórax. Então vale muito a pena fazer isso e deixar a arte um pouco mais encorpada, tá? Então você tem que ter essa iniciativa profissional. Se o editor recusar, aí é uma outra história. Mas você pode agregar à página elementos. Então agora eu tenho um personagem maior, né, com corpo, com estrutura, e que vai avançar, ele fica mais ameaçador ainda. Então eu acho que isso vale muito a pena, ok? Olha só, pessoal, faça sempre os pequenos ajustes no pente fino. Lembrem-se que essa técnica, ela vai priorizar esse tipo de acabamento, uma vez que não vai ter sombras nem luzes, né? Então o acabamento, ele é primordial. Agora, com os personagens feitos, a cor base do cenário feita e a cor do antagonista feita, nós vamos fazer planos dentro desse cenário. O cenário não pode ter a mesma cor de tudo, né? Então nós vamos trabalhar com cores análogas o tempo todo e trabalhando o quê? O mais claro, meio tom e mais escuro. A gente vai trabalhar sempre nessa ideia.
Porque aí a gente tem planos básicos. Então aqui, como eu quero fazer um cenário mais gélido, então vamos começar. Vamos fazer primeiro a fumaça, um pouco mais clara. Não é uma fumaça de poluição, é uma fumaça gélida. Então vamos deixar um pouco mais branco. Mas repare que esse branco tem tonalidades de ciano. Então é uma cor análoga. É uma cor análoga ao espectro do cenário, tá? Então vamos trabalhar bem forte nisso, de estar fazendo 3 pontos de estrutura de cor, tá? Para esse cenário, ok? Uma coisa que você pode fazer também para acelerar é pequenas áreas fechadas e você vai com o balde de tinta. Isso ajuda a acelerar o processo, tá? Aqui, como eu estou usando uma mesa digitalizadora, eu estou pintando direto. Eu também acho que essa forma de aprendizado é o mais lúdico possível. Mas você pode fazer toda essa colorização com mouse também. Vai dar mais trabalho, mas esse tipo de técnica funciona bem no mouse. Tá bom? Porque aí você vai fazendo só com laço poligonal e vai colorindo. Balde, 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 balde. Ok? Repara que eu estou seguindo a mesma estratégia. Então pintei a nuvem, eu vou procurar onde tem nuvem. E aí vou fazendo a mesma coisa. Tá? Então tentem pensar na página como um todo. Isso vai ajudar a deixar o trabalho mais dinâmico, mais organizado. Se você, por exemplo, precisa encerrar o trabalho, não vou conseguir pintar a página inteira, então o que você faz? Pelo menos termine a parte a parte. Então, por exemplo, terminou essas nuvens, não tem mais nuvem nenhuma, não tem fumaça nenhuma. Então você salva o trabalho, vai para casa, termina faz o que você tem que fazer. No dia seguinte você recomeça, mas recomeça dentro de uma estrutura. Essa estratégia é fundamental para o sucesso profissional. Se você for pintando o que aparece, no dia seguinte você talvez nem lembre o que você fez, perde um tempo danado escolhendo cores, buscando cores, e o caminho não é esse, tá? Sempre faça o retrabalho. Por exemplo, aqui você vê que o personagem ficou branco, né? Então, faça os retrabalhos, as ranhuras aqui, né, da montanha, deixe na cor que estava antes, vai sempre acertando, porque esse tipo de trabalho, a característica principal é o do acabamento. Tá? Também procure transformar esse trabalho em algo que te dê uma satisfação pessoal. Né? Então, desenhos que requer muito trabalho, se você for fazendo aos poucos, ele vira uma atividade terapêutica. Claro que no mercado de trabalho é uma outra situação, mas a pessoa que vai estar no mercado de trabalho, ela já está muito preparada para isso daqui. Né? Então é uma outra concepção. Mas você que está aprendendo agora, você que está ainda desenvolvendo o seu trabalho, ou como é no meu caso, né, um artista autoral, você não tem uma obrigação de fazer o trabalho para ontem. Faça o trabalho com calma. Isso vai ajudar a deixar o trabalho mais prazeroso e também vai te ajudar a enxergar melhor as pinturas e o trabalho. Existem excelentes obras feitas apenas com a cor flat. Muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que ficar fazendo degradês, texturas. Não. Você consegue fazer excelentes trabalhos só com cores chapadas. O que precisa? Ter o olhar, fazer com calma, ter uma noção de cores complementares e cores análogas. Você tendo esses elementos, sai trabalhos muito bem interessantes. Prova disso é você ver, por exemplo, os trabalhos que são coloridos na editora Bonelli. São cores chapadas, mas que funcionam muito bem. Né? Dá muito certo nos trabalhos que foram feitos originalmente em preto e branco. Ok? Então aqui, ó, usando a mesma estratégia, né? Então eu optei por pegar uma montanha de fundo, né?
E para todas as montanhas de fundo, eu vou fazendo essa cor, esse azul mais escuro. A gente vai fazendo camadas de tinta. Essas camadas, elas vão ajudar a criar planos para o nosso trabalho, tá? Então isso vai fazer com que crie uma profundidade maior para a ilustração como um todo, tá? Então, procure trabalhar esses elementos, né, de maneira organizada, para depois você ver como que funciona a arte como um todo. Essa organização que eu estou insistindo muito, num primeiro momento ela pode até parecer um excesso de preocupação, né? Principalmente se você for de uma outra área, por exemplo, ilustrador ou designer, né? Mas é importante lembrar que a história em quadrinhos, geralmente, no mercado americano, por exemplo, são 22 páginas. Então, essa organização, ela vai te ajudar a fazer as páginas em sequência. Tá? Essa paleta de cores, né, que você vai pensando e trabalhando é essencial. Obviamente, você pode fazer uma paleta separada, né? Você pode ter fazer as caixinhas de cores e você vai colocando conta-gotas e achando a cor. Isso é até recomendável, né? Mas sabemos que no dia a dia nem sempre nós fazemos esse tipo de trabalho. Então, essa organização do seu workflow mental, ou seja, você vai trabalhando e você vai se organizando em relação às partes, isso pode ser até mais prático do que você ter uma caixinha de cores, tá? Porque às vezes você pode ter essa caixa, mas você não sabe onde você usou a cor, né? Ou uma separação excessiva em camadas. Às vezes você fica lá perdendo tempo tentando saber em qual camada tá tal cor, né? Então, nem sempre isso é o mais efetivo. Eu acho que, às vezes, vale mais a pena você ter uma ideia, uma estrutura, né, a se trabalhar, e aí as coisas vão se executando de uma maneira mais fluida, tá? Olha só, pessoal, quando a gente coloca de longe, como essa divisão de cores faz toda a diferença, né? É engraçado, né? Porque, na verdade, até o momento a gente está isolando as cores, né? A gente não está fazendo um trabalho final, né? Mas vocês podem reparar que realmente faz toda a diferença esse tipo de isolamento, né? Digamos assim, das partes, porque aí vai reforçando ainda mais. Olha, por exemplo, esse cenário. Eu tenho a silhueta, eu tenho uma montanha mais escura e eu tenho o personagem numa cor complementar. Quando eu escureço ainda mais esse azul, ele se reforça, ele cresce. Então existe ainda mais a noção do perigo, né? Das cores, elas conflitando, as cores brigando, né? Isso é bem interessante. Obviamente, ao fundo eu não vou colocar uma cor ainda mais escura, porque eu já tenho uma silhueta. Então eu vou deixar a cor do azul, ou até mesmo eu posso deixar um azul mais clarinho, igual o da fumaça. Também é uma ideia, porque aí você reforça ainda mais a ideia de silhueta, tá? Então, vamos ver ainda, né? Esse aqui é um isolamento ainda das figuras. Vamos ver como que eu trabalho isso ao longo, né? Nos próximos vídeos, tá? Aqui vamos trabalhar, né? Continuar a mesma ideia. Então, se ele tem o fundo é um pouquinho mais escuro, vamos reforçar, porque aí a gente já cola com a cor ali da montanha, né? Isso fica interessante de se trabalhar e vai ajudar a fazer aquela composição, né, que a gente já pensou do corpo, aquela expansão, né? De repente pode fazer uma fumaça, alguma coisa, tá? Então a gente já está chegando aí no final, né, do processo dessa primeira etapa, deixando as cores devidamente separadas. Eu tenho algumas dúvidas ainda, então, por exemplo, eu não sei como que eu vou trabalhar o totem, né? O totem ele é importante nessa história, mas eu não gostaria de trabalhar ele com um tom complementar, por exemplo.
sabe? Todo cenário, aí tem esse totem aí que é uma outra cor. Eu não estava pensando em fazer dessa maneira, mas pode ser interessante. Vou pesquisar um pouquinho. Aí é legal do colorista pesquisar um pouco a questão de monumentos, né, e tudo mais. Uma coisa é certa, ele precisa chamar a atenção. Ele tem que chamar a atenção de alguma forma. Se não por cores complementares, ele tem que chamar a atenção dentro dessa estrutura análoga, né? Então, acho que isso requer um pouquinho mais de pensamento. Não simplesmente acerta uma cor aqui e acabou. Então, isso leva um tempinho. Nós temos esse tempo, né? Porque tem uma sequência de vídeos aí ainda a serem feitas, né? Então, vamos pensar aí que solução, né? A gente faz para esse trabalho. Para finalizar, você pode acrescentar umas linhas, né? Que a gente chama de linhas de cor barra desenho, né? Mas bem cores complementares, bem linhas complementares, para que não atrapalhe demais, né? Ou crie desenhos novos de maneira desnecessária. Faça sempre a revisão, procurando ver se todos os elementos estão devidamente desenhados nas cores certas, né? Salve o trabalho, verifique se você está colorindo em alta resolução, né? E vamos para o próximo objetivo, tá certo? Então, tá aí. Desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro de colorização digital de Mozart Couto!